7h22, Carlos Ferreira chegando por aqui com as notícias do esporte. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Vamos falar de mudança climática? Vamos? Mudou o clima no Remo, né? É verdade. Está tão bem. Pois é. Havia-se uma empolgação quanto ao acesso, agora a gente fala de possibilidade. Havia uma convicção, vamos dizer isso. Sim. Havia um clima de convicção. Agora é de possibilidade que o Remo tem. Que possibilidades são essas? Vamos para a tela? Aqui na tela, vamos lá. O acesso do Remo depende de vitória do Remo sobre Goiás. Ponto. Se o Remo não vencer, nada mais pode ocorrer em favor do Remo. Agora, se o Remo ganha do Goiás, aí o Remo depende da derrota do Criciúma para o Cuiabá, esse jogo é em Cuiabá, ou a outra hipótese, que seria a Chapecoense não vencer o Atlético Goianiense, esse jogo em Chapecó. Então o Remo precisa ganhar do Goiás e aí um desses outros dois resultados aí, derrota do Criciúma para o Cuiabá ou Chapecoense não vencer o Atlético Goianiense. Vamos explicar melhor isso aí agora com a tabela do campeonato, aqui com os números da competição. Por quê? Que eu digo se o Remo ganha do Goiás e mais um dos outros dois resultados e resolveria. Porque se o Remo ganha do Goiás, o Remo já tira o Goiás ali do quarto lugar. Sim. Né? Mas isso não resolveria, porque o Remo iria a 62 pontos. Mas a Chapecoense poderia, vencendo o Atlético Goianiense, atingir os mesmos 62 pontos e levaria vantagem sobre o Remo em número de vitórias. Então, o empate da Chapecoense com o Atlético Goianiense, o Remo já ficaria acima da Chapecoense e acima do Goiás estaria no G4. A outra hipótese, nós estamos vendo lá o Criciúma na terceira posição com 61. Então, se o Criciúma perde para o Cuiabá, o Remo com 62 superaria o Criciúma. Então, seria outra forma de o Remo fechar o campeonato no G4 e ter o acesso à Série A. Só serve a vitória do Cuiabá, porque se o Criciúma empatar for a 62, o Remo ganhando, indo a 62, ficaria abaixo do Criciúma no primeiro critério de desempate, que é número de vitórias. É esse o cenário. Vamos aproveitar que a tela está aqui exposta para falar aqui do bloco de baixo. O Atlético, o Botafogo de São Paulo e a Ferroviária disputam ali para escapar do rebaixamento. Hoje é a Ferroviária que está caindo, mas a Ferroviária tem a possibilidade de escapar e aí vai depender dos insucessos ou do insucesso ou do Botafogo ou do Atlético. E aí o Paysandu pode aparecer, Fábia, como fiel da balança. Se conseguir ganhar do Atlético lá em São João del Rei, ele pode favorecer os concorrentes do Atlético. Paysandu, que está numa sequência de maus resultados, teve uma sequência de 11 jogos sem vencer no começo do campeonato, depois teve outra sequência de 11 jogos sem vencer, e agora está numa outra sequência, 8 jogos sem vencer. Qual é a realidade do Paysandu hoje? O Paysandu joga domingo contra o Atlético para fechar a temporada, mas o clube já está vivendo 2026. Isso é fato, né? Por quê? Porque o Paysandu já tem aí um novo comando do futebol, com as primeiras providências em cima disso aqui que eu estou mostrando. A realidade do Paysandu para 2026. Ele vai ter o campeonato estadual, vai ter a Copa Norte, vai ter a Copa do Brasil e vai ter a Série C. O que é que muda fundamentalmente para o Paysandu? O jogo do próximo domingo contra o Atlético vai ser o jogo de número 60 do Paysandu na temporada. E nós estamos aqui, o fim de semana, 23 de novembro, então, uma temporada que se fecha dia 23 de novembro, o clube na Série B. Na Série C, ali a última das 4 competições, se o Paysandu não passar da primeira fase, ele já para em setembro. Né? Se ele avançar e for às finais da competição, ele joga até outubro. Então, o calendário é bem mais curto, com competições aqui, Copa Norte e Copa do Brasil, competições eliminatórias. Então, se o calendário deste ano vai se fechar com 60 jogos para o Paysandu, o de 2026 deve chegar ali a ficar entre 40 e 45 jogos e
bem mais curto também em período de disputa, com menos dinheiro, porque as verbas na Série C são bem mais curtas. Então, o Paysandu está sendo planejado pelo novo comando do futebol em cima dessa realidade que está desenhada aí para o ano que vem. Prontinho, o panorama completo sobre esse cenário. Vamos agora sair dos profissionais, times amadores. Olha aí, abrindo o desfile dos amadores, Amigos da Diretoria, time lá de Paragominas. Associação Santa Lúcia de Peladeiros, lá do município de Castanhal. Atalaia de Breves, é uma foto retrô do tradicional time de Breves, o Atalaia. Borussia Família Master é de Ananindeua. Aí o Borussia Família Master, essa foto ficou represada por falta de informações. Finalmente as informações chegaram, a gente pôde mostrar o Borussia lá de Ananindeua. Galera do Caminhão, o Marizal Belém. Cônego Cravo, do bairro São Francisco, Barcarena. Fênix, bairro da Cremação, Belém. Inter de Meião, essa é boa, hein? Inter de Meião, São Miguel do Guamá. Os malas, aí estão eles, os malas da Assembleia Paraense Capital. O Tosete FC é de Pacajá, aí estão os representantes do projeto. Tá, eu vou para os gols, eu só quero adiantar o seguinte, já agora depois dos gols a gente vai falar sobre um assunto que é bem pesado, que é a questão de racismo no futebol, né? Então, daqui a pouco, depois dos gols, a gente vai tratar desse assunto com um episódio ocorrido no final de semana. Vamos aos gols dos amadores aqui. Aí está o Felipe Maracanã, que é do Borussia, da Vila São Luís, Igarapé Açu. Bela jogada, o drible que ele aplica, chama o defensor para dançar, olha só. E bate, acerta no ângulo, confere para o Borussia. O Amarildo é do Só Amigos, Marambaia, Belém. Bola rolada e o Amarildo põe lá no ângulo. O goleiro voa e fica estendido no chão. Mais uma vez. Veja aqui o goleiro. Tenta a defesa, não consegue. E deita o corpo no chão. Neto Moraes, olha que chuvão, hein? Lá em Oeiras do Pará. E não tem essa de campo alagado, não. O Neto Moraes dispara o torpedo e acerta no ângulo. Aí o Barcelona Master, golaço do Neto Moraes, lá em Oeiras do Pará. Em Oeiras do Pará só se faz golaço, né? Impressionante. A gente sempre mostra, o município é bem forte, né? Os times amadores lá. Olha o Lucas, goleiro do Estrelinha, bairro Castanheira, Belém, deixando a marca dele, mas não é só isso, não. O jogo foi para decisão nos pênaltis e o Lucas fez o gol e defendeu, porque ele, na condição de goleiro, né? Fez o gol com bola rolando, fez o gol aí na decisão por pênaltis, defendeu o pênalti e aí virou herói na conquista do Estrelinha, bairro Castanheira, Belém, mais uma vez. Aí o Lucas para lá de inspirado. Que vem agora Vicente, do Alvinegro, no Futsete Belém. Aí toda jogada que é desenvolvida vai haver a sobra. E na sobra, o Vicente não perdoa. Bate forte, bate na parede. Você vê que não tem rede ali, é paredão, né? Aí o gol do Vicente para o Alvinegro, Futsete Capital. O Davidson é do Jacaré FC de Altamira. Que cenário, hein? Bem apropriado aí para o futebol pelada, contato com a natureza. E a bola no ângulo para o gol do Davidson, para o Jacaré. Mais uma vez a finalização no tiro cruzado. Bola que morre na rede lá em Altamira. Ícaro, da escolinha Dimensão de Capanema. Bola roubada, o drible aplicado no goleiro. Olha só, o erro ali na saída de bola. O Ícaro ganha o presente e confere para o Dimensão
lá em Capanema. Pois bem, eu falei aqui da questão ocorrida no final de semana, extremamente lamentável. Além daquela briga que houve lá em Florianópolis, a gente vai tratar ainda hoje aqui da questão da briga e as consequências, mas o Reinaldo, jogador do Clube do Remo, fez um relato que virou aqui nota de repúdio do Clube do Remo. Vamos conferir a nota de repúdio do Remo para a questão de injúria racial contra o Reinaldo lá em Florianópolis. Foi vazado um áudio nas redes sociais com ofensas ao jogador do Clube do Remo, de injúria racial, e o Remo se manifesta, diz que está oferecendo todo o apoio psicológico ao jogador. Eu fico aqui imaginando o impacto na cabeça do atleta ou do ser humano, porque antes do atleta está o ser humano, né? Sim, sim. Passar por isso, de quem, não importa de onde que veio o ataque, né? Mas isso é deprimente, isso é abominável, é comportamento de gente sem o menor sentido de urbanidade, sabe, de humanidade. Sim, é um posicionamento aí que tem que ir muito além de uma nota de repúdio, né? Tem que ter ação, tem que ter efetividade em identificar essas pessoas e punir essas pessoas racistas. Sim, porque a gente está falando de algo que é abominável, mas não é só isso, é um crime. Exato. Isso é um crime, isso tem que ir às últimas consequências, e quem cometeu o crime tem que pagar por isso, e isso tem que servir de exemplo, porque a gente precisa avançar dessa coisa tão básica, tão elementar, de entender que nós somos irmãos de igual para igual. É isso. Ferreira, você volta daqui a pouco? Com certeza. Então, eu que não volte. Então, te espero. Valeu. Tchau. E veja a seguir a cidade da Copa. Vamos lá, segundo tempo do esporte. Ferreira já está por aqui novamente e já vamos com times amadores. Bom dia novamente, gente. Olha aí o projeto social Vascão, bairro do Marco, capital. Veteranos do quilômetro 58, Curuçá. CSC, Bengui, Belém. América Master, Coqueiro, Belém. O Auriverde é de Nazaré do Fugido, Magalhães Barata. Fronteira Sub-13, Santa Isabel do Pará. O Guajarino Sub-15 é da Vila Trambioca, Barcarena. Ouremense, bicampeão intermunicipal do Cinquentão, Paulo Bragança no comando. Projasc Sub-12, bairro do Bengui, Belém. União de São Miguel do Guamá, o União fecha aqui o desfile dos amadores. Vamos agora seguindo, porque tem uma relação aí com Conferência do Clima, esporte, como é que é essa história? E essa galera aí da pelada também. Por quê? Porque o contexto é o mesmo, né? De repente, um evento como esse, que envolve tanta gente, de tantas origens diferentes, veio o momento da identificação. É o momento em que a bola rola. O futebol, para quem está vivenciando, trabalhando na COP30, em meio aos debates, negociações, a diversão também está no contexto. Nada melhor, portanto, que um futebolzinho para animar essa galera. Muita correria, debates e negociações. A COP30 em Belém está do jeito que todos imaginavam que ia ser. Mas será que dá para dar uma freada em tudo isso? Sim, obviamente que sim. E se estão no Brasil, tem que ter futebol. Absolutely, you have to take enjoyment. COPs are really long, 2 weeks long. They're very difficult. You're often sat inside the whole day. You never see sunlight. So when you get to go and play at things like this, it's so fun to hang out with people and just have a bit of fun. And also to just enjoy Belém, no? Because it's got so much to offer, honestly. It's really nice. Esse dia de lazer é promovido por vários negociadores e pessoas que participam da COP. Essa já é a terceira edição desse futebol. Um dos que marcaram presença foi o alemão David, que já morou no Brasil há 15 anos e agora teve a oportunidade de retornar ao país. Eu estou muito feliz agora de estar aqui em Belém para a COP, é uma atmosfera incrível.
Vai conseguir marcar um gol aí hoje? Eu sou mais defesa. Eu adoro não permitir que o outro time faz um gol. A bola rolando e a galera se divertindo bastante. E teve gol também. O norte-americano Jonathan, que até fez esse gol, caiu no gosto dessa turma que estava ali só assistindo. Ele tá demonstrando o jogo, né? Pelo menos ele tá querendo, né? Vocês estão pedindo para ele sair toda hora? Não, ele tá se posicionando errado. A gente tá dando um incentivo para ele aqui, né? This is the best thing that's happened all this week. We're working like crazy, and we don't get to be outside much, and then to get to come here and play this match, this is absolutely the best day of the whole week. It's fantastic. Foram 4 times, com alguns lances bonitos, outros nem tanto. Essa galera tá vivendo a COP30 do jeitinho brasileiro. Não basta ter apenas o futebol, tem que ter também o nosso tradicional churrasco. A preparação é feita da melhor forma. E aí vem aqui para a churrasqueira, é claro, onde estão as carnes, que vai alimentar toda essa galera. E aí você pergunta, qual foi o resultado do jogo? Bom, pouco importa. Aqui todos são do mesmo time, que é salvar o planeta. A gente está aqui justamente para que a gente entre num consenso para combater a crise climática. Então está todo mundo unido num mesmo time. Por mais que a gente tenha aí o time branco, azul e verde aqui na quadra, a gente está unido como mesmo time nas 197 partes do Acordo de Paris. Todo el mundo encanta fútbol, la más grande comunidad del mundo, 5 billones de torcedores, y usamos esta pasión, este senso de comunidad para unificar todos en un solo time. Um time unido, jogando junto pela vida, pela natureza, pelo meio ambiente. E o futebol é apenas um meio de repassar essa importante mensagem. O Brasil é uma referência sobre sustentabilidade e meio ambiente. O Brasil é uma referência no futebol. A gente junta as duas coisas, a gente está liderando na sustentabilidade e também vamos voltar a liderar no futebol. E Belém está aí para reunir esse timaço, além de encantar os visitantes. We love Belém. It's really great. A little hot. Essa reportagem mostra bem o que é o futebol para o mundo, né? O poder que o futebol tem de produzir congraçamento, integração entre culturas tão diferentes. É possível, pela reportagem, entender até que um alemão pode ser feliz em Belém. Por que não, né? Vimos aí na reportagem, bem diferente do que expressou o primeiro-ministro da Alemanha, né? Com aquele show de falta de educação. Enfim, isso aí é uma outra história. Mas, Fábia, vamos ao nosso tupiniquim do Campeonato Brasileiro, com a campanha do Remo e a passagem do Remo por Florianópolis, que ficou marcada por cenas como as que a gente vai mostrar aqui, da briga entre torcidas, depois até mesmo em campo entre jogadores. Por conta disso, seguramente o Remo e o Avaí vão ser punidos lá na frente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E quando esse clima de briga entrou em campo, o Remo acabou perdendo 2 titulares, os uruguaios Diego Hernandes e Nico Ferreira, que foram expulsos, aí também jogador do Avaí expulso, e esses jogadores desfalcam o Remo, além do Pedro Castro, que recebeu o 3º amarelo, Diego Hernandes e Nico Ferreira fora do jogo do próximo domingo contra o Goiás. Bom, pior do que isso, imaginem, pior do que isso, lá no meio da torcida, o que nós vamos mostrar agora, xenofobia explícita contra paraenses lá em Florianópolis. Vieram montado de gente que vai pra cá. Gastaram o salário. Gastou o salário pra vir. Agora vai embora a pé. Vai embora de jegue. Olha pra cor. Olha pra cor. Pobre aqui não fica. Não há pobreza maior do que essa, né? Meu Deus, não tem nem palavras. Alguém pronuncia isso e ainda sorri. Se diverte. Se diverte falando coisas tão absurdas. Ela consegue ali juntar injúria racial
com xenofobia, uma conduta abominável. O Ministério Público de Santa Catarina está conduzindo a busca pela identificação desses 2 torcedores, especialmente dessa senhora. O Avaí já publicou nota dizendo que está empenhado também em contribuir para a identificação, porque isso não pode ficar. E não é uma questão, gente, de catarinense contra paraense, não. É de gente contra gente, é de ser humano contra ser humano. É um tipo de tratamento que só empobrece e mostra bem como é que funciona. O futebol tem o poder de fazer as pessoas se revelarem. Ela apenas se mostrou como ela é. Extremamente lamentável, absolutamente condenável. A gente espera conseguir trazer notícias alegres ao longo dessa semana, porque esse jogo, infelizmente, ficou marcado aí para não ser repetido por tantas situações que ocorreram. Bom, o Bom Dia Pará fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente te espera amanhã. Tchau.